Oi gente, questão 17, prova da primeira fase do OBMAP nível 3 de 2009. Com exatamente dois segmentos de reta, podemos fazer figuras diferentes unindo os vértices de um pentágono. 5 dessas figuras estão ilustradas a seguir. Incluindo essas 5, quantas figuras diferentes podemos fazer desse modo? Bom, a gente tem aqui um pentágono e a gente está observando alguns segmentos de reta. Primeiro a gente vai analisar qual o total de segmentos de reta que a gente pode fazer aqui nesse pentágono. Então a gente sempre vai ligar os vértices. Então a gente tem esse segmento aqui, a gente tem esse. Então bora contar o total. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então a gente tem um total aí de 10 segmentos de reta que a gente pode desenhar aqui nesse pentágono. Só que a gente pode calcular esse número através do princípio fundamental da contagem. Nossa primeira decisão aqui, no caso, seria escolher um ponto de partida para a gente formar um segmento. Então a gente tem quantas opções de ponto de partida? A gente tem 5. A outra coisa que a gente pode fazer é escolher o ponto de chegada para a gente formar o nosso segmento. Então eu saio daqui e chego aqui, por exemplo. Então se eu já tenho aqui o meu ponto de partida, sobram quantos para ponto de chegada? 4. Então 5 vezes 4, isso aqui é igual a 20. Mas, se eu escolher isso aqui como ponto de partida e esse aqui como ponto de chegada, isso vai ser a mesma coisa se eu escolher esse aqui como ponto de partida e esse como de chegada. Eu vou estar contando esse segmento aqui 2 vezes. Então eu preciso dividir isso aqui por 2. Portanto, eu tenho um total de 10 segmentos de reta. 10 segmentos que eu posso formar aqui nesse pentágono, que foi o número que a gente já encontrou ali contando 1 a 1. Agora eu preciso calcular quantas figuras diferentes podemos fazer desses modos aqui que a gente está observando, desses 5. Pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim. A gente está vendo que cada figura dessa é um conjunto de 2 segmentos de reta. A gente tem 10, a gente quer fazer conjuntos com 2. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é escolher um desses segmentos. Eu tenho quantas opções? Eu tenho 10. Agora eu preciso escolher um diferente desse primeiro. Então eu vou ter 9. Isso aqui dá um total de 90. Só que agora a mesma ideia aqui. Se eu escolher primeiro esse, depois esse, é a mesma coisa se eu escolher primeiro esse, depois esse. Eu vou estar formando a mesma figura. E isso se aplica a qualquer um desses casos. Logo eu posso dividir isso aqui por 2, já que eu estou contando cada um desses casos 2 vezes. Isso aqui é igual a 45. Portanto, podemos fazer 45 figuras diferentes desse modo. Alternativa correta, letra E. Uma outra forma de pensar esse problema é combinação, que foi o que a gente fez aqui, só que pelo princípio multiplicativo. A gente tem aqui primeiro saber o total de segmentos de reta. Então a gente tem um total aqui de 5 vértices e a gente sabe que basta escolher 2 desses vértices para a gente fazer um segmento. A gente formar um segmento. Então eu tenho uma combinação de 5 tomadas 2 a 2. Isso aqui é igual a 5 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 5 menos 2 fatorial. Isso aqui é igual a 5 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 3 fatorial. Isso aqui é igual a 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial. Aqui a gente cancela e isso aqui fica igual a 20 sobre 2, que é igual a 10, que foi o valor que a gente já havia encontrado. Que é o total aqui de segmentos que a gente pode encontrar em um pentágono. Agora a gente tem um total de 10 segmentos e a gente precisa fazer conjuntos de 2. Então aqui é uma combinação de 10 tomados 2 a 2. Isso aqui é igual a 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 10 menos 2 fatorial. Isso aqui é igual a 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 8 fatorial. Isso aqui é igual a 10 vezes 9 vezes 8 fatorial sobre 2 fatorial vezes 8 fatorial. Aqui a gente pode cancelar. 10 vezes 9, 90 sobre 2. E isso daqui é igual a 45, que foi o resultado que a gente encontrou lá naquele nosso primeiro método. Então, com isso a gente também encontra o resultado que é 45.